E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estado do homem na morte. Como o ser humano fica quando ele está morto? Qual que é o estado da sua consciência? É isso que a Bíblia vai responder pra gente hoje, tá bom? Então, para iniciar, vamos falar de como o ser humano é formado. Qual que foi a receita? Quais foram os ingredientes utilizados para fazer o ser humano? E essa é a resposta lá em Gênesis. Gênesis 2, verso 7. Olha o que diz esse texto. Ele é bem claro. Tente identificar os dois elementos usados na formação do ser humano. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então a pergunta: quais são os dois elementos utilizados para formar o ser humano? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, olha só, quais são esses dois elementos? O pó da terra, que é utilizado, a matéria orgânica, né? Que é utilizada, que existe, que reside no nosso organismo, no nosso corpo. Então, a matéria, nossa carne, ela é formada do pó da terra. E essa carne por si só, essa estrutura, ela é uma alma vivente? Ela é um ser humano? Não. Necessita ainda do fôlego da vida, desse sopro que Deus deu e deu o fôlego da vida ao ser humano. E esses dois elementos, o sopro da vida mais o pó da terra, forma a alma vivente, formam um ser humano. Eu gosto muito daquele exemplo da lâmpada. A lâmpada por si só, aquele pedaço de vidro com um pedacinho de ferro, ele não é a lâmpada em si, ele não ilumina, não tem sua função. Então, ela é a matéria. Ela vem do pó da terra, nessa analogia, né? E a energia que fica lá armazenada, ela é o sopro, o fôlego da vida, né? Essas duas coisas juntas, em ação, formam a lâmpada na sua função. O que seria a alma vivente, o que seria o ser humano. Então, perceberam? Olha como é simples. Agora, guarde essas palavras, esses termos, para o próximo verso que a gente vai ler. O próximo verso é Salmos, capítulo 146, verso 4. E ele trata acerca do fim da vida do ser humano. E olha o que diz aqui: sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então lembra daqueles dois elementos do início? Olha o que diz agora: sai-lhe o espírito. O que seria esse espírito? O pó da terra não é. É o fôlego da vida, é o sopro que veio de Deus, é aquela energia elétrica da tomada. Mas estranho, né? Porque espírito tem muitos sentidos para nós hoje. Essa palavra espírito, se a gente for olhar no hebraico, que foi como os Salmos foi escrito, a palavra hebraica é ruach, uma palavra bem diferente, né? E eu vou ler para você a definição dela. Ó, significa vento, hálito, a mente, os ventos. Então perceba, a expressão usada lá em Gênesis foi sopro, fôlego. Parece, não parece? Vento, hálito, né? Olha que interessante, então. Então, depois que a gente morre, o nosso espírito, nosso fôlego de vida, nosso sopro de vida volta para Deus. E o resto, o pó, volta para a terra, que é o que está em Salmos. Naquele mesmo dia, os seus pensamentos perecem. A sua consciência perece. A sua consciência não existe mais. Você deixa de ser um ser humano. Porque para ser um ser humano, para ser uma alma vivente, você precisa desses dois elementos. Vamos ver se tem outro verso da Bíblia que reforça essa nossa ideia? Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Olha o que diz lá. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória, a sua consciência jaz no esquecimento. Reforça essa ideia que a gente acabou de ver, né? Depois que o pó, nossa matéria, volta para a Terra, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos que você vai lá onde tinha um caixão, não existe mais nada, só pó, cabelo, né? Restos que voltam para a Terra, são decompostos. E a energia da nossa vida, que veio de Deus, volta para Ele. Mas o nosso pensamento, a nossa consciência, nossa capacidade de amar, pensar, raciocínio, some, desaparece. Ela permanece no esquecimento, é a expressão que a Bíblia usa. Então, essa é bem simples
a lógica, né, dos textos bíblicos. E agora eu vou usar duas histórias para corroborar, né, para reforçar essa ideia. Olha que interessante. Lembra de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro? Depois de estar 4 dias morto, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, né? Por quê? Qual o sentido de Jesus trazer ele novamente à vida se, após a morte, ele estaria ou no céu ou no inferno? Para viver de novo e morrer novamente? Né? E ir para lá de novo? Então, se Lázaro estivesse ou no céu ou no inferno, você acha que não teria nenhum comentário da Bíblia a respeito disso? Você acha que Lázaro não comentaria alguma coisa sobre isso? É curioso pensar nisso, né? E outro ponto bem interessante é sobre a volta de Jesus. Quando Jesus volta, pessoas ressuscitam. E olha que Mateus capítulo 16, o verso 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos. De que ele está falando aqui? Da volta de Jesus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os seus anjos. E então recompensará cada um segundo o que fez. A recompensa de cada um, dos bons e dos maus, dos justos e dos ímpios, acontece em que momento? Na volta de Jesus. É o que eu acabei de ler. Mas se a gente entende que quem morreu vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para um meio termo, ele já recebeu a sua recompensa. Ele está a receber a sua recompensa, seja ela boa ou ruim. Mas o que Jesus está dizendo é diferente, que a recompensa de cada um, segundo o que fez, acontece quando? Quando o Filho do Homem vir na glória do seu Pai e com os seus anjos. Percebeu? Nossa, mas isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, tanto no meio evangélico, quanto no meio cristão, etc., em outras religiões. Olha que interessante. Essa ideia de que o homem, a sua consciência, o seu jeito, a sua individualidade é imortal, é uma ideia muito antiga. Ela não é de agora. Essa ideia de que o homem, após a morte, ou antes da vida, já era algo, uma consciência em outro local, é uma ideia que vem de Satanás. De onde eu estou falando isso? Lá da história de Gênesis, que você conhece muito bem. Lembra quando Deus falou assim, vocês podem comer de todos os frutos desse jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Essa foi a fala de Deus. Aí Satanás, a antiga serpente, né? Ele incorpora ele na serpente e fala com Eva, olha, Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Aí ela fala, não, né? Só dessa. Aí ele diz, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Com certeza você não vai morrer. Você não vai morrer, não. Fica tranquilo. Porque Deus sabe que no dia que você comer dela, né, sereis como Deus, tudo mais. Então, olha só, essa ideia de que a gente não morre, de que somos imortais, que mesmo após sermos enterrados aqui num cemitério deste mundo, nossa mente, nossa alma, segundo a ideia grega, ela permanece em algum lugar, é uma ideia que vem do inimigo de Satanás. Porque a ideia bíblica é essa. O pó da terra, mas o fôlego da vida constitui um ser humano, uma alma vivente. E depois que isso se desfaz, a energia, o fôlego, o sopro volta a Deus e a constituição volta ao pó da terra. E somos desfeitos. A nossa memória jaz no esquecimento. Até quando? Até a volta de Jesus. Então cada um será recompensado, segundo as suas obras, sendo elas boas ou más.